Doutora Larissa, um bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top. E quais são as condições, os casos em que é indicado esse tipo de tratamento? Então, Daniel, o tratamento é indicado para diversos tipos de feridas, desde queimadura, úlceras venosas, traumas, cirurgias que não cicatrizaram, que a gente chama de deiscência de sutura, né? As sequelas de radioterapia, retite, cistite actínica, que a gente fala porque é consequente de radioterapia. E aí vai, tem desde a síndrome de Fournier, tem uma vasta muito grande, osteomielite, então a parte óssea, que às vezes você vê, não tem nada aberto externamente, mas a parte óssea da acometida, então ela age no organismo inteiro. Você falou osteomielite, infelizmente minha avó morreu esse ano por conta de uma infecção de osteomielite, entendeu? É complicado. Tem várias situações que a gente nem sabe que a câmera hiperbárica poderia tratar. A gente tá falando no rádio, o rádio não tem imagem, é difícil de imaginar. A câmera, se a gente pudesse explicar como que é um equipamento onde a pessoa fica ali dentro, como é que funciona isso? É assim, Eduardo, se você imagina uma cabine de avião. Certo. Tá bom? Então, ela é construída para suportar a pressão, né? Então, as pessoas ficam sentadas, são 8 pessoas no caso do nosso equipamento, são 8 pessoas sentadas e 2 deitados. Mas existem câmaras que é para um paciente só, que a gente chama de monopaciente, em que é só um paciente deitado. Então, depende da modalidade do equipamento que tem, na verdade. Tem câmera de 6, de 5, vários equipamentos. Mas para você ter uma ideia, é a mesma coisa com tecnologia de um avião, a cabine de um avião. E existe algum tipo de pessoa que não pode usar a câmera, que tem algum tipo de contraindicação? Tem, Daniel. Enfisema pulmonar. Pessoas que têm enfisema pulmonar têm risco de pneumotórax, que é romper o ar do pulmão e dar uma insuficiência respiratória imediata. E pacientes que fazem tratamento com quimioterápicos, alguns específicos que hoje já se usam um pouco menos, então não é tão comum, mas tem alguns medicamentos de quimioterapia que, na verdade, a gente não contraindica, a gente espera alguns dias para aquele medicamento fazer o pico e depois cair para poder fazer o tratamento depois. E como é que são as sessões? Como é que elas funcionam, doutora? As sessões são diárias, de segunda a sexta, porque é um efeito como antibiótico, né? Que você faz o pico, que a gente fala, o pico é o excesso de oxigênio lá dentro. E a hipóxia, entre aspas, né? Porque ele sai de 100% para 21%. É esse estímulo diário de lá você jogar bastante oxigênio e depois sair e ficar no nível normal, que faz com que haja os estímulos das células de cicatrização, que são os fibroblastos, células de combate à infecção, leucócitos, osteócitos, osteoblastos, que são células ósseas. Então, é esse estímulo diário que faz. Sábado e domingo não, porque tem seus efeitos colaterais também, como intoxicação pulmonar, tudo. Então, sábado e domingo descansa, para isso não acontecer, já é de prevenção já. Eu imagino que cada caso seja um caso, né? Mas tem uma média de duração, de quantidade de sessões que a pessoa deve fazer? Então, Daniel, isso é muito relativo, depende muito da idade do paciente, de comorbidades, tipo uma diabetes, uma hipertensão, né, uma insuficiência renal, tudo isso que deixa a imunidade baixa e pode dificultar uma cicatrização. Uso de corticoide, né, quimioterapia em uso, tudo, né, tudo isso daí depende muito de cada caso. Então, o que acontece? O paciente vai lá, passa por uma avaliação, a gente faz uma estimativa. Pode ir 30, 40, 60 sessões, né? Faz uma estimativa. Mas a resposta a gente só vai vendo individualmente, por isso que o paciente é reavaliado a cada 10 sessões. Se reavalia, se vê a ferida, porque a gente também tem que conduzir o curativo daquele paciente. O curativo tem que estar bem feito. A gente fala que não é um tratamento único, ele é adjuvante, é um curativo bem feito, são as sessões, a presença na sessão, se precisar procedimento cirúrgico, um desbridamento, alguma coisa, precisa ser feito tudo conjuntamente. E antibiótico se for necessário.
Então, isso faz com que o paciente tenha que fazer um curativo adequado, e a cada 10 sessões a gente reavalia isso para ver se mudou a ferida, se está na hora de mudar o tipo de curativo. E não é aquele negócio que você entra com o curativo e fica 3 meses usando o mesmo tipo de curativo. A ferida vai mudando. Então a gente tem que ir caminhando junto. E essa sessão tem uma duração de quanto tempo, doutora? A sessão é 1h50. Né? A gente sabe que tem uma diferença do tempo de sessão na monopaciente e na multi. Na multi é de vários pacientes, na mono de um. Tem uma diferença. A de mono dura 1h30, mais ou menos. A multi, 1h50. Daí a questão do equipamento, tempo de pressurização, que é jogar a pressão lá dentro, de tirar. É a entrada e saída do paciente que acaba variando. E doutora, o Eduardo até chamou a atenção, né, no começo da entrevista, por ser um tratamento até relativamente desconhecido, é um tratamento novo também no Brasil? Quanto tempo que ele existe aqui no país? Daniel. Então, não é um tratamento novo no Brasil. Ele fora a parte de mergulho, doença descompressiva, isso já é 1800 já, né? Mas a parte de tratamento clínico mesmo, lá por volta de 1930, já se começou com Osório de Almeida, já começou a se fazer os primeiros usos de câmara hiperbárica em feridas já. Então, ele não é um tratamento novo no Brasil. O que acontece é que tem muito desconhecimento por muitos médicos, né? Que muitas vezes muitas faculdades acabam não tendo essa matéria no currículo. Então, e eles muitas vezes não buscam informação, porque às vezes não é da área dele. Entendeu? Então é muito comum acontecer isso aqui no Brasil. Pelo que a gente estava conversando e que a senhora estava explicando, doutora, a indicação de outros médicos para poder fazer isso, né? A pessoa não pode chegar e falar, eu quero fazer uma câmara hiperbárica. Não é assim que funciona, né? Não é assim, Eduardo. O que acontece? A gente às vezes recebe muito paciente que chega lá batendo na porta, não vem querer saber tudo. A gente explica, a gente avalia, vê se é o caso. Não orienta tudo, né? Mas o paciente precisa ter a indicação do médico dele. Por quê? Porque o paciente ele é acompanhado pelo médico, geralmente nesses tipos de caso, por uma longa data, com uso de antibióticos de repetição, cirurgias uma atrás da outra. E aí a gente precisa ter esse contato com o médico dele para saber como que tá essa parte, se tem indicação cirúrgica, não tem, para tudo caminhar junto. Então a gente fala que precisa, o médico dele também tá acompanhando junto. Não vai lá, faz e volta e soluciona. Não é, porque tudo caminha junto. Aquilo lá que eu falei, o antibiótico vai junto, a cirurgia vai junto, né? Você tem uma necrose, você tem que limpar. Então, isso daí caminha tudo junto. Então, o paciente geralmente ele tem que vir encaminhado pelo médico dele. O dentista também, porque às vezes o paciente tem uma osteomielite de mandíbula e acompanha com o cirurgião dentista, tudo, né? Então, e é possível, doutora, saber o grau de eficiência disso, de recuperação? Ele é muito menor que não é feito com câmara hiperbárica? Existem estudos sobre esse assunto? A gente vê uma resposta de 80% com câmara hiperbárica. Isso depende muito do paciente acompanhar, fazer regularmente, não ficar faltando, do paciente fazer seus curativos, seguir as orientações adequadamente, né? E o médico dele também ir fazendo conjuntamente o que precisa ser feito. Então, isso daí, existem alguns pacientes que abandonam no meio do caminho por ser um tratamento que todo dia demanda idas e vindas. Às vezes você pega uma pessoa muito idosa, acamada, com dificuldade, tudo, eles ficam cansados, né? Então a gente fala em torno de 80% de resposta. E quem quiser saber mais sobre esse trabalho, sobre esse tratamento, como pode fazer, como pode obter? Existe o site da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, Eduardo. É www.sbmh.com.br. E lá tem todas as informações, inclusive, para poder acessar, inclusive ver o equipamento, né? Porque... Com certeza. Fotos. É uma câmera mesmo. A pessoa entra dentro isso, tem fotos, tem
as indicações, né, das doenças que estão indicadas, como que é o tratamento, trabalhos científicos, cursos dos médicos, enfermeiros, tudo. Lá tem muitas informações. A tecnologia, como a senhora estava dizendo, não é tão nova quanto parece desde 1800, estava falando que tem estudos sobre a tecnologia em favor da vida. A medicina tem atuado dessa forma sempre, né? A medicina, a cada dia é uma novidade, né? Seja num equipamento novo, seja numa técnica nova ou um medicamento novo, né? Muito bem. E a senhora que está sempre coordenando esse trabalho? Com certeza, estou lá diariamente.